Boa noite, povo de Deus. Graça e paz, amém? 3 características de todo Life Group saudável. Existem outras características, querido. Existem muitas características de um Life Group saudável. Mas nós vamos falar hoje de 3. Amém? Assim como em uma grande família. Quem tem aqui uma grande família? Deixa eu ver. O Éder, a Aninha, né, não economizou em irmão. E assim como numa grande família com o mesmo DNA, porém com identidades diferentes, assim são os Life Groups. O DNA é da Paz Guaratuba, mas cada qual tem a sua identidade. Se a gente for passear por vários Life Groups, a gente vai ver algumas coisas parecidas. A base, o fundamento, a fundação, as vigas, baldrames são as mesmas, né? As paredes até são, porém a pintura, né, toda a parte decorativa, estou falando, né, não estou falando de tinta ou decoração em si, mas eu estou falando da essência daquele Life Group como identidade. Nós vamos ver peculiaridades, coisas diferentes uns dos outros, e isso não é no termo competitivo, de forma alguma, né? Nós vemos a beleza do Evangelho, né, nessa pluralidade de ver muitas coisas diferentes, mesmo sendo no mesmo DNA. E assim como um pai se alegra na vida dos filhos, no resultado da vida dos filhos, Deus se alegra com cada um dos Life Groups que nós temos. Eu tenho plena convicção disso, porque foi Ele mesmo que estabeleceu e nos direcionou para viver assim. Então, por mais que tenhamos vários Life Groups diferentes, alguns apagam a luz para adoração, outros têm uma luz colorida, outros sempre têm uma festa temática, outros têm uma recepção bem legal, com um bombom, com bis, uma cartinha. E não tem problema algum, nós aprendemos um com os outros, né? Porque a gente achou legal, dá para a gente copiar sim, sem problema algum, né? Porque somos a mesma família, nós não estamos querendo ser melhor que os outros, estamos tentando dar o melhor de nós mesmos e vencer a nós mesmos, né? Que amanhã a gente seja 1% melhor do que nós somos hoje. Então nós precisamos entender que existem muitas características diferentes relacionadas à identidade de um Life Group, mas existem algumas coisas que precisam, elas não podem faltar no Life Group, elas precisam ter, são características inegociáveis, indispensáveis, elas precisam ser inerentes à identidade de um Life Group saudável. Então nós vamos falar algumas delas. E eu sei que você já sabe muitas dessas aqui, talvez para você eu vou chover no molhado, mas vale a pena sempre lembrar. Entendemos que o ensino, uma das bases do ensino é a repetição. Então, talvez algumas coisas aqui sejam repetidas conforme a gente vai ouvindo ao longo do tempo, e nem sempre a repetição é ruim, porque a gente é terrível em fazer, então é bom que se repita para que a gente possa fazer da forma certa sempre, amém? Primeira delas, evangelismo. Evangelismo é uma característica fundamental de um Life Group saudável. É fundamental, fundamental mesmo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5 diz: mas você, no caso Timóteo, né, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Fazer um trabalho de evangelista, mesmo que a gente entenda o ministério quíntuplo de Efésios 4:11, nós entendemos que o trabalho, a missão, a nobre missão de anunciar e alcançar pessoas, anunciar o evangelho é uma missão de todos nós, cada qual com a sua destreza, com a sua habilidade, com a sua fluência. Alguns vão evangelizar dando uma aula de Bíblia, outros vão evangelizar falando daquilo que Deus fez na sua vida. E é assim que eu falo para as pessoas. Elas falam: Alex, como que eu vou evangelizar? Falo para elas: diga o que Jesus tem feito na sua vida e convidem eles para vir e ver. Entendeu? Então é simples, é só dizer: Alex, mas Jesus não tem feito nada na minha vida. Então, queridos, meu Deus do céu, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa de errado. Mas eu sei que Deus está fazendo coisas poderosas e fez em todos vocês, amém? Então, é necessário. Paulo,
ele induz, ele fala para Timóteo cumprir o papel de evangelista, dele ser um evangelista, de ele anunciar o evangelho, dele evangelizar. E o que acontece no contexto do Life Group quando nós evangelizamos? Nós tivemos, eu não vou lembrar, pastor David, está por aí? Ou a pastora Ana, quantas pessoas nós tivemos esse final de semana? Mas a gente teve 1.100 e alguma coisa nos cultos. Significa que os nossos Life Groups sempre dão mais pessoas. Por quê? Por que mais pessoas vão aos Life Groups do que aos cultos? Porque as pessoas têm uma resistência menor ir na sua casa do que ir à igreja. Então, um dos propósitos de existir um Life Group, de uma igreja na casa, é para que as pessoas se sintam mais confortáveis, se sintam mais à vontade, porque quando ela vai na sua casa, ainda que sabendo que será uma reunião evangelística, ela se sente à vontade, é um grupo menor, já te conhece, talvez conhece algumas pessoas, mas às vezes as pessoas chegam aqui no culto das 8, como a gente teve o culto das 8 agora, 500 e poucas pessoas. E aí a pessoa, meu Deus do céu, não conhece muita gente, aí já senta lá por último, né? Bateu o sinal, ela já sai correndo para o recreio. Então, o Life Group ele tem essa característica de ser algo mais, tem uma palavra que fugiu, mais aconchegante, principalmente no inverno, né? Que começa o inverno, some os cachorro-quente e chega os caldos, né? No final dos Life Group. É caldo de mandioca, com bacon, caldo de batata, é sopa, aleluia, e os irmãos, né, vão enchendo o seu interior, aleluia. Então, só que quando nós estamos ativos na evangelização, o que nós temos de sobra nos nossos Life Groups? Convidados. E um life que não recebe convidados se torna apenas um encontro semanal entre amigos. E há algum problema de nós nos encontrarmos como amigo? Não. Mas o Life Group não tem encontro amigável como propósito. Não tem problema de nós nos encontrarmos e termos um momento de comunhão, jogar um videogame, ou conversar sobre coisas aleatórias, ou conversar sobre coisas específicas, desde que a gente, né, não atropele princípio algum, não tem problema algum. Mas esse não é o papel do Life Group. O papel do Life Group é de anunciar a Jesus, é de ser um bote salva-vidas, para que as pessoas que estejam lá se afogando possam ser salvas, alcançadas e salvas. Então, se a gente não tiver bote salva-vidas nas águas, as pessoas continuarão morrendo sem conhecer a Jesus. Então, um life que não recebe convidados se torna apenas um encontro semanal entre amigos, sem cumprir o seu principal propósito, que é levar pessoas a conhecer Cristo verdadeiramente. Um Life Group saudável tem membros engajados no propósito, que sempre estão convidando e levando pessoas para a reunião do Life. Esse desafio, essa missão, esse compromisso não é do líder do Life Group. Posso ouvir um amém, membro do Life Group? Ou pelo menos não é apenas do líder do Life Group. Eu não lembro se era o pastor Michel que falava, mas eu ouvia muitas vezes. Faz muitos anos que já ouço isso. Pastor ou, né, vamos aqui dizer, líder gera líder, ovelha gera ovelha. Pastor Eibe costumava dizer muito que uma ovelha sadia dá muita cria. Então, se é uma ovelha sadia e está num life sadio, então com certeza haverá reprodução, haverão convidados. E queridos, toma mais um chá aqui só para preparar a garganta. Muitas vezes as pessoas não irão aceitar o convite de ir ao Life Group porque eles vão medir o que a gente fala com o que a gente vive. E aí talvez elas vão dizer, mas se for para viver assim, eu não preciso ir para a igreja. Então, queridos, nós, como embaixadores do reino, lembra que a gente falou isso domingo, como embaixadores do reino, como representantes do reino de Deus aqui nessa terra, precisamos ter uma vida dedicada a Deus, uma vida piedosa, uma vida de um devocional externo. Não estou falando para você ser perfeito, querido, eu não sou perfeito e não tenho como dar uma dica, um conselho daquilo que eu não sou.
Mas nós precisamos caminhar rumo à perfeição. Os nossos vizinhos, se tiver que ouvir alguma coisa alta, que não seja os nossos gritos, mas que seja o nosso clamor ao Senhor, seja os louvores que você vai colocar lá, né, para tocar o coração dos seus vizinhos, não mais os nossos gritos, não mais os barulhos dos OVNIs, né, dos objetos voadores não identificados, panela, prato voando dentro de casa. Então, queridos, nossos vizinhos, eles precisam ler a Bíblia através da nossa vida, para que quando o convite chegue, já seja um solo fértil, ou quando você for até ele, já esteja um caminho pavimentado pelo seu testemunho. Isso é muito importante, querido. É tão triste mesmo, é tão triste eu ouvir uma pessoa dizer, não, eu até queria ir para a igreja, mas se for para ser igual fulano, querido, é muito triste isso, muito triste mesmo, porque a pessoa vai perder o privilégio, a oportunidade de conhecer Jesus, não apenas a convidada, mas também aquele que está dando mau testemunho. Então, é necessário que a gente venha resplandecer a Jesus diante das pessoas, para que eles vejam as obras de Deus na nossa vida e glorifiquem a Deus através da nossa vida. Amém? Então, o evangelismo, ele é uma das características de um life group muito saudável. Então, se você lidera um life group, ou se você está aqui, é membro de um life group, ou de uma célula, se você não sabe o que é um life group, essa é uma característica que você precisa chegar diante do seu líder de life, diante do seu líder de célula e falar, ei, estamos juntos. Eu estou como um soldado arregimentado para essa obra, para essa batalha. Conte comigo, vamos convidar geral, vamos ganhar o povo. Eu lembro uma vez, no início da Zoe, muita gente do mercado, na verdade os mercados aqui já foram bastante saqueados, espiritualmente falando. Muita gente, no início da igreja era o Brasão. O Brasão, muito funcionário, né, estava indo na igreja, o pastor tinha ganho a Cris e a Grazi, tinha mais o Rony, acho que trabalhava lá também, daí tinha o Luiz, e eles foram levando um monte de gente para a igreja. E também chegou uma época que o Solimar também, muita gente estava indo. Por quê? Porque as pessoas estavam evangelizando com a vida. Então as pessoas olhavam, rapaz, tem algo diferente em você. Eu falei, verdade, é Jesus. Então eu quero isso também, então vem e vê. Amém? Segunda coisa, multiplicação. Eu sei que a gente já foi para a multiplicação, é a última parte de um ciclo de um life, mas ela faz parte de um life saudável. Como assim, Alex? Todo life, como eu sei, a gente não tem um histórico, né? Exceto os relatórios, mas a gente não tem um histórico do life. Mas uma das coisas de um life que tem aí pelo menos 2 anos, o que é muito mesmo. Como eu sei que um life de 2 anos, sendo bem generoso, ele está saudável, se ele multiplicou. Então, Alex, meu Deus, eu não multipliquei, o que eu vou fazer? Eu vou me matar. Não, fica tranquilo, querido, fica tranquilo. Você busca a Deus, você gruda no seu líder. Eu também tive life que não multiplicou durante muito tempo, e ouvi muito, aprendi muito, busquei conselho, e tive a alegria de multiplicar alguns life groups, né? Então, é possível, não se desespere, acalma as águas aí, fica tranquilo, mas não fique parado. Amém, querido? A Copa da Moreira já balançou, agora está na hora de marchar. Entendeu? Então, enquanto life group, a ação é uma das coisas mais importantes para que você possa ter um resultado positivo. Então, a multiplicação, ela é fundamental no histórico. Quando a gente olha o histórico, é prontuário aquilo que depois de você fazer vários exames, fazer cirurgia, é prontuário que fala de tudo que você fez, como se fosse um histórico da tua vida no hospital, é um prontuário. Então, no prontuário de um life group precisa constar multiplicação, de um life group saudável, precisa constar multiplicação. Atos 9:31. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Crescia em número. Então, a consequência de um life group crescer em número é o quê? Multiplicação. E ela só pode crescer em número quando ela tiver paz por toda a Judéia, né? É o seu testemunho pessoal.
edificando, o que é edificando-se? Edificando a si mesmo. Não é eu me edifico a mim mesmo, eu edifico você, nós somos o corpo. Eu edifico você, você edifica o fulano, o fulano edifica cicrano, cicrano edifica a mim. Edificando uns aos outros, nós vamos crescendo, caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Então cresceremos em números. Óbvio, aliado a isso, a evangelização. Aquilo que a gente falou em primeiro. A primeira característica, que é alcançar pessoas. Então, alcançamos pessoas, temos paz por toda a Judéia, principalmente aqui dentro, Galiléia e Samaria, edificando e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Então vamos crescendo em número. Tem pessoas que até ficam assim, mas a igreja fala em crescer em número. A gente não fala isso sempre, mas a igreja fala em crescer em número. Pois é, Atos também fala, querido. Então nós estamos na Bíblia. E nós queremos aumentar sim, crescer em número sim. Por quê? Porque quanto mais pessoas alcançadas, menos pessoas nas garras de Satanás. Quanto mais pessoas alcançadas, mais pessoas libertas, menos pessoas escravizadas, mais pessoas tendo uma mentalidade transformada de acordo com os padrões celestiais, deixando de ter uma mentalidade conformada com os padrões deste mundo. Então, querido, não tem nada de errado. O problema não é crescer em número, o problema é crescer em número com pessoas vazias. Mas eu sei que você é cheio do Espírito Santo, amém? Então é isso, continuaremos crescendo para a glória de Jesus. Multiplicação, esse é o sinal mais evidente de um life saudável. O life saudável vai ter no seu prontuário uma multiplicação em alguma data. Existem lives que são o life coelho, multiplica 2 vezes no ano. Existem lives que já demoram um pouco mais, mas na linha, na timeline de um life group precisa ter a multiplicação. O seu crescimento e, consequentemente, a sua multiplicação é esse sinal evidente de saúde no life. Se um life permanece muito tempo com o mesmo número de membros e não cresce, então existe algo que não está muito bem. Existe alguma patologia ali nesse life group, nessa célula. Existe alguma coisa que esteja impedindo, e isso precisa ser notado. E o líder precisa se autoexaminar quando isso acontece. É culpa do líder? Não. Mas o líder é o maior responsável. A célula é somente do líder? Não. Mas ele é o principal responsável. Então, ele precisa ir para o espelho. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Ele se analisa. Ele busca a Deus, ele ora. Fala, Senhor Deus, o que eu estou fazendo errado? Foi até Deus, que é autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, ele é autor e consumador da nossa fé. O Deus Todo-Poderoso, ele vai falar conosco no secreto, mas também ele pode usar pessoas. Então, falei com Deus, busquei a Deus, tive uma vida com Deus, eu também vou àquele que confiou aquele life group a mim, ao meu discipulador, ao meu líder, falou, não está conseguindo romper, eu gostaria que você desse uma olhada, está aqui as pessoas, olha aqui quantos convidados a gente teve, ou quantos convidados, há quanto tempo não estamos tendo convidado. Então, numa transparência ministerial, apresentando e pedindo ajuda, querido. Porque nós, muitas vezes, nos demonstramos orgulhosos, não pedindo ajuda. Eu sei fazer, deixa comigo que eu faço. Não, queridos, nós não estamos tocando boi, nós cuidamos de vidas. Então precisamos ter um tato, um cuidado muito grande, porque elas não pertencem a nós. Não fui eu quem morreu naquela cruz. Não foi o meu sangue vertido naquela cruz. A mesma coisa que Jesus disse para Pedro, ele diz para nós, ei, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Não são suas, não são minhas, Alex. Foi Jesus que disse, as minhas ovelhas. Se você me ama, elas pertencem a mim. Então, cuide delas. Apacente-as. Com todo amor, com todo zelo, com todo cuidado. Então, queridos, nós precisamos entender que a multiplicação não é uma meta ou não é uma estratégia para bater meta. De forma alguma, se pensamos assim, precisamos reavaliar o nosso pensamento e converter o nosso coração a Jesus. Nós não precisamos de meta. Alex, mas eu vi uma data no banner do Life Group. Aquilo ali é um alvo que precisa nos motivar a fazer o melhor em Deus e para os nossos irmãos. Mas não é uma meta como se pessoas fossem um produto e igreja fosse uma fábrica. Nós somos o povo do Senhor, o corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. Então, todo o crescimento desse corpo precisa vir pelo cabeça.
Porque crescimento do corpo que não vem por Cristo não é crescimento, é deformidade. Então a gente precisa entender que se Ele é o autor e consumador da nossa fé, dele nós recebemos o chamado de anunciar o Evangelho, dele nós recebemos a missão de ir e fazer discípulos e de fazer life groups e multiplicar life groups. Então Ele é a fonte. Ele é a fonte de todas as coisas, da sabedoria, do entendimento. Então, queridos, muitas vezes Deus vai se manifestar na vida, vai falar com a gente diretamente, sim, o véu já foi rasgado. E muitas vezes Ele vai falar na vida de pessoas, nossos líderes, nossos irmãos. Eu já cresci muito ouvindo irmãos de discipulado, pessoas que às vezes nem lideram célula, de ouvir ela falando, meu Deus, é isso que eu preciso. É quando nós temos uma vida de aprendizado 360 graus, eu não aprendo somente com aquele que está em cima ou acima na cadeia hierárquica, não, eu aprendo dos lados, eu aprendo com todo mundo, com todos, com aqueles que chegaram agora, com aqueles que estão faz tempo. Eu preciso ouvir a todos, querido, porque isso pode me dar bagagem e me dar expertise ou pelo menos uma ideia daquilo que eu posso fazer, como eu posso cuidar melhor. Então, quando eu consigo fazer isso, eu consigo mudar o rumo de um life group, porque nós não podemos. Tem coisas que nós precisamos insistir, tem coisas que nós precisamos mudar. E nós precisamos, acima dessas duas coisas, entender o momento certo de cada uma dessas coisas. Porque se nós insistirmos muito em algo que está dando errado, nós vamos frustrar demais lá na frente. Então talvez esteja a hora de mudar. Busque conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, há segurança. Eu busco conselhos, ouço aqueles que já conseguiram fazer, chamo o meu life group para perto, nós vamos mudar de direção, o que vocês acham? Eu creio que dá para fazer aqui. A gente não vai atender todo mundo, porque muitos vão estar com uma ideia diferente que os outros. Comum, normal, todo mundo pensa diferente. Só que a gente precisa estabelecer, eu entendo que é o melhor lado para ir é para lá. Então vamos todos, bora para cima com tudo. E nessa mudança de direção eu posso alcançar algo que eu não, em 3 semanas, que eu não alcancei, às vezes em 2 anos. Quando a gente coloca em prática algumas coisas diferentes do que há 2, 3, 4 anos que o Life existe, nunca multiplicou, mas nós colocamos em prática, em tão pouco tempo podemos experimentar uma mudança drástica no comportamento da célula, ou seja, na verdade, uma reação no estado de saúde dela. A gente vai vendo ela começando a reagir, começando a ter convidados, os convidados voltando, porque a questão não é o teu convidado. Em 1 ano, meu life group teve 75 convidados. Quantos voltaram pela segunda vez? Nenhum. Então, não é saudável. Então, não, eles estão começando a voltar. Eles se conectaram com o life todo abraçou eles. Aí a gente vai vendo, dia após dia. Então, querido, é possível sim a gente mudar o destino de um life group que estava destinado a fechar ou reagrupar. Com muita fé, com muita oração, com muita persistência, com um coração ensinável, é possível mudar a rota de um life group. Eu já vivi isso. E eu já vi isso algumas vezes. Então nós precisamos entender que se está muito tempo com o mesmo número de membros e não tem muitos convidados, então existe alguma coisa que não está legal. Um life group saudável tem membros que entendem a importância da multiplicação. E eu acho muito importante o ambiente de multiplicação de um life. Quando que nós começamos a gerar o ambiente de multiplicação? Alguém sabe me dizer? Quando acaba de multiplicar? Vamos ser mais específico? Também, isso é necessário. Seria necessário, no primeiro dia depois da multiplicação, já iniciar o ambiente de multiplicação. Mas muitas vezes a gente quer iniciar o ambiente de multiplicação, mas não tem nem a data no banner. Então, o ambiente de multiplicação só recebe o start quando eu coloco a data da próxima multiplicação no banner. Alex, mas eu não tenho certeza de que nós vamos multiplicar o Life Group naquele dia. Ei,
Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Eu creio que em Cristo nós vamos multiplicar o Life Group daqui 4 meses, então nós vamos trabalhar para que isso aconteça, porque Cristo faz a parte dele, enquanto nós vamos fazer a nossa. E nessa dupla, ela se torna imbatível, porque esse trabalho em dupla, querido, nós junto com Cristo, é impossível não haver multiplicação. Então, queridos, ambiente de multiplicação precisa ser gerado, porque se eu não gero um ambiente de multiplicação, a sensação que dá, e eu já tive essa sensação de que nós estamos nos dividindo, não nos multiplicando. Quando eu deixo para gerar ambiente de multiplicação, faltando 1 semana para multiplicar, a sensação que vai dar no coração das pessoas é que dividiu, não multiplicou. Por isso esse ambiente precisa ser gerado, por isso as pessoas precisam ser inspiradas a crer que é a melhor coisa ter uma casa a mais, um lugar a mais, um life group a mais, para que outras pessoas em outros lugares vão conhecer o mesmo Jesus que nós conhecemos. E dessa forma o reino de Deus que foi estabelecido há 2000 anos atrás, agora com a multiplicação ele pode ser expandido, até que toda a terra esteja cheia da glória de Deus. Amém? Então, queridos, vamos multiplicar os nossos life groups, amém? Amém. Quantos creem? Amém. Quantos querem? Amém. Aleluia. Então, próximo life group, qual que é o ambiente que, além de amor, alegria e fé, também precisa ser gerado um ambiente de multiplicação. Sabe por quê, querido? Antes da gente entrar aqui no terceiro, quando nós trazemos essa atmosfera de multiplicação, e às vezes a gente está em 5 no Life Group. Alex, dá para gerar um ambiente de multiplicação com 5? Deve. Por que nós devemos gerar um ambiente de multiplicação? Porque é impossível nós alcançarmos multiplicação sem pessoas. Sem pessoas nós não multiplicamos, então estamos em 5. Então, como que eu gero um ambiente de multiplicação? Eu falei, pessoal, glória a Deus, somos em 5, já somos um exército forte e poderoso para a glória de Jesus. Mas imagine se cada um de nós ganharmos mais uma pessoa. Então, em 1 mês, então daqui 1 mês seremos em 10. E se esses 10, depois de 2 meses, conseguirem cada um ganhar mais uma pessoa, seremos em 20. Dá para quase multiplicar em 3 life groups. Dá para quase, mais um pouquinho daria até para 3, mas pelo menos em 2 dá. Então, queridos, é a fé e a ação. Porque se a gente falar, Senhor, traz pessoas no meu life group para ficar deitado em casa e nem eu ir para o life group, como é que vai acontecer? Então, queridos, fé, eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural. E o natural, eu me movo no meu lugar para fazer. Eu vou convidar, eu vou fazer os vídeos bacana, legal. Né, os caras da Tetelestai são muito criativos. Não tem alguém da mídia na Tetelestai? Porque podia ter, né? Porque os caras fazem uns vídeos muito massa, né? Ah, mas você é da transmissão, você não conta. Quem que edita aqueles vídeos que nós estamos querendo pescar para a mídia já? Rapaz, eles fazem... Quem que fez aqueles de... eu trouxe o macarrão, eu trouxe a carne. Esse aí foi na Atos, né? Que também tem uns vídeos bem... Azar, todo mundo. Essa é a parte legal, porque um faz um vídeo legal, tal, o outro vai lá e tenta fazer parecido. E isso não é competição, que não está querendo ninguém fazer melhor que ninguém, não. É o corpo sendo construído através das suas próprias mãos. E glória a Deus por isso. Então isso precisa acontecer. Às vezes o pessoal vê, nossa, esse pessoal é meio fora da casinha. Daí eles vêm para o Life Group e descobrem que é verdade. Nós somos fora da casinha mesmo. E não tem problema algum. Então, queridos, que essa semana a palavra multiplicação, eu sei que alguns, tem uns 4 banners prontos lá, então já tem algumas multiplicações para fazer aí, né, para acontecer. Glória a Deus. Além dessas 4, que outras todas, falem disso, gerem isso. Fala, pessoal, nós contamos com vocês para multiplicar. Vamos ganhar vidas, vamos alcançar pessoas. Ei, você que não está discipulando, vamos cuidar. Vamos nos dispor a cuidar das pessoas, entendendo Atos 20, 28, cuide de si mesmo e depois cuide da igreja, dos irmãos, aquele que Deus confiou. Então vamos permitir ser cuidados para poder cuidar. Amém? Terceiro, por último, não menos importante, fator geracional.
Isso é indispensável, querido. Enquanto a multiplicação é a característica mais importante, o fator geracional é uma das coisas ou um dos motores propulsores da multiplicação. Na verdade, sem fator geracional não acontece multiplicação, mesmo que haja 30 pessoas no seu life group. Podem haver 50 pessoas no seu life group. Sem fator geracional, complicou-se. 2 Timóteo 2:2. Tchutim, tchutchu. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros, confiar em pessoas, depositar em pessoas, transferir a pessoas. Esse é uma das características de um fator geracional. Quando você investe tempo em pessoas, vence com as pessoas. Você não vence as pessoas, você vence com elas. Você olha alguém, e eu posso dizer isso porque eu era um improvável. Embora a gente já estivesse liderando o Life Group, eu nunca imaginei ser um pastor da igreja. Jamais. E nem aspirava a ser. Jamais desejava ser isso. Por quê? Porque eu achava isso um fardo um tanto quanto pesado? Pode ser que sim, mas, queridos, para o cristão nem tudo é fácil. Na verdade, para quem quer ser verdadeiro e honesto, tudo vai ser batalhado. Seja em qualquer trabalho lá fora, ou seja num trabalho ministerial, tudo vai ser batalhado. Mas, diante de coisas que eu via em mim, limitações, sofismas, uma mentalidade ainda talvez muito tradicional, muito limitada, eu imaginava que jamais. Só que alguém chamado Michel Thyssen olhou e falou: cara, acho que dá para sair alguma coisa daí de dentro. Eu não botei muita fé, mas ele investiu tempo, investiu dinheiro, investiu oração, lágrima, perseverança, porque nós somos tendenciosos ou tendenciados a parar, a desistir. Não vai dar nada com nada. Ei, o filho da perdição foi Judas só. Só Judas. Então esse irmão aí que você crê que não vai rolar, pode dar muita coisa aí. A frase que muitos de vocês já falaram, que é: obrigado por não desistir de mim. Alguém já falou isso? Ou obrigado por acreditar em mim. Deus está querendo agora que você seja a pessoa que vai ouvir isso. Ou seja, a pessoa que vai perseverar sem desistir das pessoas. E ser a pessoa que vai acreditar nas pessoas. Mesmo quando nem elas acreditam. Porque eu não acreditava em mim. E eu sei que muitas vezes o pastor via em mim coisas que eu não via e acreditava mais em mim do que eu mesmo. Então, querido, é óbvio que eu precisei dar um ok, dizer sim, amém, pastor. Mesmo não conseguindo, mesmo não sabendo, mesmo não vendo a luz no final do túnel, eu vou conseguir. Parte de uma predisposição nossa. Porque se eu falar não importa o tanto de investimento que haja. Se eu falar não vai rolar. Mas nós precisamos entender que Jesus morreu por todos. Tá, Alex, eu não consigo entender isso agora. Ou seja, não tinha ninguém perfeito. Ele não morreu, foi morrer por todo mundo, exceto o Alex, porque o Alex não tem pecado algum, perfeito, tá pronto. Não, querido. Todo mundo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, todos nós, nenhum foi achado como justo quando os olhos do Senhor passaram sobre a terra. Exceto agora que somos justificados. Ou seja, se nós não conseguirmos investir ou insistir em investir em alguém, talvez a gente esteja sendo ingrato com o investimento que recebemos. Então, queridos, confiança é uma coisa embaçadinha de dar a todo mundo. Mas acreditar que vai dar certo, isso a gente precisa acreditar. Se você estiver tratando alguém com problema no crack, que é uma droga terrível, terrível mesmo. Nossa, Alex, isso é muito terrível. Pois é, cuidado, porque o impulso neural da pornografia é igual ao do crack.
Só que não precisa ir num traficante, não precisa, não tem cheiro, não, pelo menos diante de Deus tem. E escraviza tanto quanto, se não mais. Se não mais. Então a dependência, o grau de dependência, o teor de dependência do crack é igual da prostituição, mas não é da prostituição, da pornografia, mas não é disso que eu quero falar. Estou falando, se você estiver tratando alguém que é dependendo do crack, você deixaria R$100 na tua mesa de bobeira? Não, porque você não confia. Amém? Normal, querido. Normal. E às vezes é por amor à pessoa, para que ela não use, não pegue o dinheiro e use. Mas você consegue acreditar que Deus é poderoso e se ela entregar a vida dela de fato para Jesus, ela pode ser transformada? Então entendemos que confiança é uma coisa e acreditar é outra. Não dá para confiar em todo mundo, mas acreditar nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar. Então nosso papel enquanto cristãos é acreditar. Nós só conseguiremos entrar no campo do fator geracional se nós acreditarmos. Porque muitas vezes a gente quer que o cara seja um vice-querubim para começar a discipular. Não vai rolar, cara. Porque se esse critério for genuíno, nem eu poderia discipular. Muito menos eu. Então eu vou falar com o meu discipulador porque ele está falando que eu não posso discipular porque eu tenho algumas coisas para resolver. Pois é, então se você tem coisa para resolver, resolve. Se você mesmo já disse, é porque precisa resolver. A questão não é perfeição, é o caminho que nós trilhamos continuamente, porque a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus, não tem nenhum aqui, muito menos eu, que alcançou. Agora, trilhando para alcançar essa estatura é o que faz a diferença. Porque, infelizmente, às vezes as pessoas dizem com palavras ou pelo menos com atitudes, eu não quero que invista em mim. Ela não fala às vezes com a palavra, mas fala com a atitude. Que é uma atitude que rejeita o investimento. Ninguém investe em um barco furado, querido. A não ser que seja primeiro para passar por um processo de restauração. Então nós precisamos entender que precisa ter restauração. Todos nós estamos num nível, num grau de restauração. E nós não podemos rejeitar esse processo de restauração. Porque à medida que esse processo de restauração vai tocando, transformando a nossa vida e vai refletindo o caráter de Cristo, então automaticamente nós conseguimos transbordar. Aquilo que chegou até nós vai tocar outra vida. Mas enquanto nós não tivermos possibilidade de transbordar, então se preocupe em ser cheio. Se preocupe em pelo menos continuar. Às vezes vai estar um conta-gota lá. Aquele barulhinho chato, né? Mas uma hora vai encher se você não rejeitar o processo. E quando encher, o transbordar está apenas após a última gota. E às vezes a gente desiste na penúltima. Então, querido, prossiga, persevere. Não é fácil, mas o Espírito Santo está em nós para nos auxiliar a chegar a esse fim. Um life group saudável tem um ou mais líderes em treinamento. Isso é um fator geracional. Quem é o líder em treinamento? Aquele que nós investimos para ser um discipulador. Então ele se torna um discípulo, todo mundo discipulado, e todo discípulo um líder compromissado. Então ele se torna um discípulo, passa a ajudar a cuidar de almas, se compromete com o life group, porque membro compromissado não é o que não falta ao life group, é o que está comprometido e compromissado com tudo que acontece no life group, querido. Membro compromissado está muito além de colocar o nome no banner. Membro compromissado está em colocar a mão no arado, não numa caneta para escrever o nome. Está em falar, ei, eis-me aqui. Não envia aquele ali, envia a mim. O que você precisa que eu faça? Isso não é o meu chamado. Você quer descobrir o seu chamado, querido? Porque a gente vive falando que não é chamado, mas a gente nunca sabe qual que é. Vá até o seu líder, pergunte o que precisa ser feito. Esse é o seu chamado, suprir necessidades. Eu nunca vi um filho, a mãe falando para o filho, ei, vai lavar a louça, essa não é a minha vocação. Se eu falasse isso para minha mãe, eu ia acordar umas 6 horas depois, nem sabendo onde eu estava. Ela falou, não perguntei se é a tua vocação, vai lavar a louça. Então, queridos, a gente precisa se dispor a fazer algo. E quando a gente se dispõe a fazer algo, com certeza os olhos do líder vai estar ali, rapaz, ele está se destacando. Ele está se esforçando, ele está fazendo um pouco mais, ele está vencendo a si mesmo, ele está vencendo as suas limitações. Então, com certeza, ele vai ser um líder em treinamento.
O líder não recruta novos membros, mas novos líderes. Querido, você multiplicou, você já tem 5 no teu life, a responsabilidade de ganhar outras pessoas não é sua, líder. A tua responsabilidade é formar outro líder, outros discipuladores e líderes. Porque líder gera líder, ovelha gera ovelha. Entendeu? Então, tipo, eu nem falava agora. O líder não recruta novos membros, mas novos líderes. Ele é impossibilitado, ele é proibido de ganhar alguém? Não. Mas ele já está de olho, sabendo que vocês, como membro de Life Group, são tão compromissados, amam essa obra, amam Life Group, estamparam no seu coração, I love Life Group, e vão alcançar pessoas. Então a preocupação do líder é: eu preciso ativar o fator geracional para que pessoas ao virem, porque virão, porque os meus membros são os melhores membros do Life Group que alguém poderia ter, eles vão convidar pessoas. Então eu preciso preparar o berço, porque haverá muitos novos membros. Eu preciso preparar os berços, porque muitas pessoas vão nascer de novo. Então, se eu preparar os berços, elas terão cuidado, elas terão amparo, elas terão crescimento. Então, o líder, ele precisa se preocupar com aqueles que ainda não estão ali, gerando cuidadores, gerando um ambiente onde as pessoas serão cuidadas. Ali, todo discípulo é um líder em potencial. Ei, membro, a gente olha para você sonhando com que você desperte para a realidade. Nós temos as 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª intenções de liderança para com a sua vida. Eu sei que nem todos serão, mas quando nós oramos, a oração que Jesus pediu para que a gente orasse: Pai, envia trabalhadores para a sua seara, nós pensamos em você, porque Ele já enviou, só falta trabalhar. Aleluia. Então nós, enquanto líderes, ansiamos, sonhamos com um despertar no seu coração. Eu vi um senhor de uma outra igreja falando: Alex, rapaz, a situação do nosso Life Group não está fácil. Eu pertenço a um Life Group de pessoas muito bem de vida, muito bem mesmo. Inclusive, acho que o anfitrião é um médico. E uma casona, bonitona e tal. Ninguém quer ser líder. E eu não posso ser líder por causa do meu tipo de trabalho. Eu fico muitas vezes fora. Eu não sei o que vai ser daquele Life Group. Eu falei: cara, se ele não fechar, já está bom. Mas o ideal seria gerar um ambiente de multiplicação. Mas a questão é: tem convidado? Ele falou: também não. Eu falei: misericórdia. Deus te abençoe, irmão. Ele não era da nossa igreja. Que Deus te abençoe e te dê uma graça para pensar naquilo que você precisa fazer. Então, um Life Group saudável gera novos líderes para novos Life Groups. Por isso que o Life Group não pode ser um clube social, porque todo mundo ama estar num clube. E ninguém está pensando em mudar de clube enquanto seu clube está funcionando perfeitamente. Ninguém pensa em mudar de clube quando a piscina está limpa, a sala de jogos está funcionando. Ninguém pensa em mudar de clube. Por quê? Porque já está ali, já conhece todo mundo, já está ambientado, já está bem. Ei, mas uma célula não é um Life Group, querido. Uma célula é um lugar onde pessoas serão alcançadas para que o Evangelho seja a boa nova que chegará ao coração delas. Então, essa é a marca de um Life Group. Então, um Life Group saudável gera novos líderes para novos Life Groups. Você que sonha, quantos aqui sonham, desejam ser um líder de Life Group um dia? Você já tem o nome do seu Life Group? Porque precisa. Eu já sabia o nome dos meus filhos alguns anos antes deles nascerem. Depois divergi um pouquinho, né? Porque daí eu pensava neles enquanto era solteiro. Depois casei e a gente teve que entrar num acordo. Um coloca o primeiro nome, o segundo nome. Mas a gente já pensava nisso antes. Então, eu desejo ter um Life Group. Ter um Life Group, ser o líder de um Life Group. Mas eu não tenho nenhum nome. Será que esse desejo existe realmente? Ou eu desejo ser um líder de Life Group, mas eu não discipulo. Lucas 10, 33 ao 35. Nós vamos ler a parábola do bom
samaritano. Quantos conhecem? Certo samaritano, né, ele falou lá que disse um homem, e ele foi atacado por ladrões, por salteadores, bateram, espancaram ele, deixaram ele meio morto no caminho. Veio um levita, olhou, crente, levita é crente na nossa linguagem, não é aqueles que levitam não, que flutuam. E também não é músico, querido. Levita não é músico. Porque os músicos são levitas. Não, levita eles são da tribo de Levi, que são sacerdotes. A Bíblia diz que todos nós somos sacerdócio real, então todos nós somos levitas. Olhou, isso aqui não é o meu chamado. Meu chamado não é da assistência social. Veio o sacerdote, desviou do caminho. E daí veio certo samaritano, não tinha cargo, não tinha nome na parábola, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se. Compaixão é um sentimento que inundava o coração de quem? De Jesus. Compadeceu-se dele. Ser um líder, aumentando, ser um cristão, sem entender profundamente o que é compaixão, nós estamos nos candidatando para sermos homicidas de gente, espiritualmente falando. Porque a compaixão, misericórdia, é exatamente aquilo que faz a gente buscar a justiça do alto do que a nossa própria justiça. Compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele também na hospedaria. E quando ele coloca sobre o seu próprio animal, dificilmente alguém que está desacordado cederia o lugar, daria para dividir o lugar com alguém, com outra pessoa. Talvez esse cara foi andando, mas isso aqui é de menos. A questão é que ele parou por essa pessoa. Ele parou, fez curativo nos ferimentos, aplicou óleo e vinho, são coisas que não são baratas. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, ele provavelmente estava indo a algum lugar, ele tinha um compromisso, mas ele entendeu que a compaixão faz a gente considerar pessoas mais importantes do que coisas. A compaixão faz a gente olhar para as pessoas e ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, então ele ficou lá com aquele homem, tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, eu preciso cumprir com o meu compromisso, cuide dele. E se você gastar algo a mais do que esses 2 denários, farei o reembolso quando eu voltar, porque eu voltarei aqui para saber o estado de saúde dele. Eu não vou apenas direcioná-lo a um cuidado, eu vou garantir que o tratamento, que o processo de cura esteja finalizado. O samaritano, que na parábola é chamado de bom, e quando Jesus trouxe essa parábola, ele trouxe com base na rixa de judeus e samaritanos, Jesus demonstrando que um ímpio muitas vezes pode ser melhor no seu coração do que alguém que pertence ao povo escolhido. Jesus, na verdade, quis cutucar ali os sacerdotes, mas a essência dessa passagem, querido, eu quero te pedir para te colocar de pé, por gentileza. Eu achei que ia terminar 10 minutos antes, atrasei 4 minutos. Essa parábola, ela precisa ser uma das essências que nos move para investir em pessoas, para ativar o fator geracional, porque nos nossos life groups muitas pessoas estarão como mortas, estarão com muitas feridas, como se tivessem sido espancadas emocionalmente por alguém ou até fisicamente por algumas coisas ou algumas situações. E nós não podemos ser aqueles que passam de largo. Nós não podemos ser aqueles que passam sem perceber. Nós precisamos parar. Eu lembro uma vez, passei vergonha, tinha uma pessoa sentada bem na esquina de casa, sentada no meio fio, cabisbaixo. Encostei o carro, voltei correndinho, porque era perto de casa, então encostei o carro em casa, voltei correndinho. Falou: ô querido, tudo bom? Tudo certo? Meu nome é Alex. Como é que você está? Aconteceu alguma coisa? Você está aí sentado? Eu falei: eu estou esperando a van do trabalho.
E daí já logo chegou a van e tal, e ele entrou e foi embora. Mas, e se ele estivesse pensando em suicídio e eu não tivesse parado? Alex, que drástico. Eu não vou pedir isso, mas se eu perguntar aqui quantos já pensaram, queridos, nós teremos mais mãos levantadas do que a gente imagina. Nos surpreenderíamos. Muitos de nós chegamos aqui machucados, feridos, cansados, espancados pela vida, frustrados com a religiosidade, e às vezes ainda nos frustramos porque esperamos dos homens o que nós deveríamos esperar de Deus. Só que pessoas pararam, cuidaram de nós, nos trouxeram para perto. E eu posso falar de mim. Eu tenho um ótimo exemplo para te dar. Eu já rejeitei muitos processos de cura que ofereceram para mim. Esse é o exemplo a não ser seguido. Eu já fui turrão, e sou ainda muitas vezes, teimoso. Às vezes sou tranquilo demais, às vezes eu faço as coisas, coloco o carro na frente dos bois. Mas o meu desejo, querido, é servir a Deus de uma forma tão intensa que eu faça isso servindo pessoas. E que eu entenda que servir pessoas é muito mais do que às vezes estar num púlpito, segurando um microfone, segurando uma placa na entrada. Mas é eu olhando alguém no Life Group, e quem me conhece sabe disso, porque eu já fui um desses que ficava quieto no canto. E para mim hoje essas pessoas para mim são alvo. Life Group, retiro, eu sempre estou olhando aqueles que estão um pouquinho mais cabisbaixo, que estão chorando e não é de alegria. Não é porque eu sou bom, é porque eu também fui um desses. Nós temos hoje a oportunidade de ser um bom samaritano, mas eu já tive a oportunidade de ser o espancado quase morrendo. E a gente só vai poder ser um bom samaritano se a gente, de fato, entender que nós precisamos olhar para as pessoas e acreditar nelas. Alex, mas deu errado até aqui. Jesus chamou Judas de amigo. E até onde eu sei, Jesus não é falso. E para piorar, Jesus disse que aquele que faz a vontade do Pai, Ele chama de amigo. Não consigo entender até hoje. Mas Jesus investiu em Judas, mesmo sabendo que ele o trairia. Jesus investiu em Judas, mesmo sabendo que ele faria o que faria. Porque Judas jamais vai poder falar, quando tiver que prestar contas diante de Deus, que Jesus deixou ele de lado, que Jesus foi segregador. Não, ele não vai poder dizer isso. Porque até os pés de Judas ele lavou. Queridos, nós não estamos aqui para dizer que precisamos passar pano quente na cabeça das pessoas, para não confrontá-las. O confronto é sinal de amor, totalmente diferente do amor que as pessoas creem por aí. Só que eu não posso dizer que a gente não pode acreditar nas pessoas, porque acreditaram em mim. Acreditaram em mim, cara. Eu olho assim, alguns anos atrás, eu falei, meu Deus, o pastor Michel é doido. E eu continuo achando isso. Porque eu sou só um espancado que hoje tenta colocar algum curativo em alguma ferida. Nós precisamos entender, cara, que o fator geracional vai exigir da gente uma quebra de padrões de perfeição que nem a gente mesmo consegue alcançar. Vai exigir de nós um investimento de alto risco, altíssimo risco. Aqueles que entendem de investimento sabem a relação risco-retorno. Quanto maior o risco que você corre ao investir, possivelmente você corre o maior risco também, ou de ter um retorno muito grande. Quanto menor o risco, menor o retorno. Quanto maior risco, maior o retorno.
E a gente precisa entender uma coisa, queridos. Todos nós, o que chegamos antes ou chegamos um pouco depois, e essa é a única coisa que nos difere. O que nós que chegamos antes recebemos uma responsabilidade, que é cuidar daqueles que estão chegando agora. Nos torna mais servos, não nos torna maior. Mas só estamos fazendo porque confiaram a gente um bastão. E na hora de completar a nossa volta, nós precisamos confiar que aqueles que vão pegar o bastão para dar a volta deles, eles vão conseguir concluir a volta. Vão conseguir não derrubar o bastão. E torcer muito. Sabe para quê? Para que eles corram mais rápido que a gente. Não existe fator geracional sem o desejo de que o próximo seja melhor. Não existe fator geracional sem o desejo sincero de que vocês farão obras maiores. Porque o próprio Cristo fez isso. Feche seus olhos, querido. Já peço perdão pelo horário. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai. Eu estou onde eu estou porque o Senhor morreu naquela cruz por mim, mas o Senhor usou vidas, Pai, para apontar o caminho, para me ensinarem no caminho, para insistirem comigo quando eu queria desistir, para dizer que existia possibilidade quando eu não via nenhuma delas, Pai. Me ensina a fazer o mesmo. Me ensina, Pai, agora a colocar alguns curativos, Pai. Me ensina a caminhar a segunda milha, dar a minha capa e também a minha túnica. Me ensina a acreditar mesmo, Pai, quando na verdade eu não consigo. E para isso, Senhor, me mostra as pessoas como o Senhor as vê, Pai. Revela no meu coração quem são os meus discípulos, Pai. Para o Senhor. Não para mim, Pai amado. Para mim eles podem ser boas coisas, Pai. Mas é o Senhor que tem os pensamentos a respeito deles, Pai. Revela a mim, Senhor, quem são as pessoas, Pai. Não na questão das falhas, Pai. Porque isso eu sei que todos nós falhamos, Pai. Senhor, eu jamais serei surpreendido por um erro, Pai. Porque, Pai amado, muitas vezes eu espero até o pior de mim mesmo. Mas, Senhor Deus, eu quero ser surpreendido, Pai, com o despertar. Com o despertar daqueles que eram improváveis, tal qual eu, Pai, tal qual como eu, Pai. Aqueles que muitas vezes eu desdenhei e disse, Pai, eu acho que eles não vão dar em nada. Pai amado, que eles sejam reavivados no seu caráter, no seu interior, no seu íntimo, Deus. Pai querido e santo, e se for necessário eu investir para isso, Pai, que eu invista, Pai. Mas, Senhor, assim como não desistiram de mim, que eu não desista, Pai, daqueles, Senhor, que estão caminhando ao meu lado, Pai. Assim como investiram em mim, que eu possa investir também naqueles, Senhor Deus, que estão caminhando, Pai, ao meu lado. Senhor, no final de tudo, Senhor, nós somos motivadores, incentivadores, Pai. Pessoas que conduzem outras pessoas. Um mendigo que diz a outro onde há pão. Um ex-órfão que diz a um órfão onde está o Pai. Senhor, no final de tudo, Senhor Deus, o que valerá, Pai, são as pessoas que de alguma forma nós alcançamos para que o seu nome seja glorificado, Pai. Senhor Deus, que os nossos life groups sejam cheios disso tudo, Pai. Mas que a motivação central e principal seja agradar ao Senhor. Até porque essa é a primeira ênfase da nossa igreja enquanto Paz Church. Agradar e glorificar ao Senhor, Pai. Desenvolver profunda intimidade com o Senhor. Fazer discípulos, fazedores de discípulos. E implantar o reino do Senhor através da plantação de igrejas. Em Guaratuba, Paraná, Brasil, Danida, Ilha Sul, Ilha Norte, Irati, Campos Gerais, e aonde estiver pessoas precisando do Senhor, que lá tem alguém com o coração, Pai, totalmente quebrantado e cheio de Ti, Pai, cheio de Ti, cheio de Ti.
Querido, comece a pedir a Deus aquilo que ainda falta para que o seu coração seja como o dele. Comece a orar pedindo a Deus um coração como o do bom samaritano. Comece pedindo a Deus um desejo de evangelizar pessoas. Nem que isso custe o seu tempo, o seu dinheiro. Lembra de quantas vezes nosso pastor pagou compras no caixa do mercado, queridos? E nós nos alegramos com isso, mas será que conseguimos imitá-lo? Queremos, Senhor Deus, ser igual ao Senhor, Pai. Queremos ter uma compaixão pelos perdidos como o Senhor tem. Queremos nos compadecer daqueles que estão, Pai, feridos pelo caminho, Pai. Machucados, Deus. Nós não temos a síndrome de super-herói, Pai, que agora que está aqui conosco, então agora vai ficar bem. Não, Senhor Deus, é o Senhor quem faz. Somos apenas ferramentas em suas mãos, Pai. Vem, Senhor Deus, e que a sua natureza, Pai, de bom pastor esteja em nosso coração. Que a sua natureza, Senhor Deus, daquele que tem profunda compaixão pelas pessoas esteja em nosso coração. Queremos olhar como tu olhas, amar como tu amas, confrontar como tu confrontas, caminhar como tu caminhas, Pai. Queremos ter o discernimento que o Senhor tem. Queremos ter o entendimento que o Senhor tem, Pai. Revela a nós João 3,16, Pai, o versículo mais lido. O versículo mais lido, mas revela em nosso coração a essência do João 3,16. Nos faz entender, Pai amado, que o Senhor abriu mão de algo tão precioso por causa de um pecador como eu, Pai. Nos ensina a essência do João 3,16, Pai. Que cada Life Group essa semana, Pai, além de amor, alegria e fé, tem essas três características, Pai, muito bem definidas, Pai: evangelismo, multiplicação e fator geracional. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu sei, Pai. Eu creio, Pai, eu sei porque eu creio, Senhor Deus, que é tempo de uma colheita, Pai, sobrenatural. Senhor, é o Senhor que manda a chuva, a temporânea seródia, Pai. Senhor, tempos depois nós colhemos, Pai, é a sua parte que o Senhor faz, então vem a nossa, Pai. Senhor Deus, eu sei que a semente já foi plantada em muitos lugares, na verdade em toda essa cidade, Pai. Veio já a chuva, Senhor Deus, agora é tempo de colheita. Que os nossos Life Groups sejam como celeiros, ser preparados, Pai, para receber essas almas. Senhor Deus, que os membros desse Life Group, Pai, sejam pessoas preparadas para cuidar dessas almas. Que os membros compromissados e discípulos em treinamento, Pai, para serem líderes, Pai, estejam preparados para liderar essas vidas. E que todos nós, Pai amado, enquanto líderes, possamos servir a elas como se estivéssemos servindo ao Senhor, Pai. Ensinando-as, Pai, a obedecer tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado, conforme o Senhor disse em Mateus 28. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sabemos, Pai, que fazendo isso o Senhor estará conosco, Pai, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.